Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada aí pessoal, ajuda bastante o canal, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí para a quarta parte da nossa aula sobre a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. É um tema bem longo aí, vai render bastante aula, então nós vamos aí para a quarta parte da nossa aula. Quem não assistiu as três primeiras, é óbvio, né? Precisa estar assistindo desde o começo para ser aí um estudo contextualizado, articulado, tá? Não pode pegar do meio que você vai acabar se perdendo. Então vamos lá. A gente vai tratar agora sobre dimensões da proposta pedagógica para o ensino da linguagem escrita em classes de crianças de 6 anos. Então, as dimensões da proposta pedagógica para o ensino da linguagem escrita aí para as crianças de 6 anos. Existem 4 dimensões ou eixos constitutivos do processo de apropriação da linguagem escrita. São eles o letramento, desenvolvimento de habilidades. Então, vamos lá, primeiro, 4 dimensões, né, ou eixos constitutivos. Então, vamos lá, primeiro é o letramento, segundo, desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita das palavras. Terceiro, aquisição do sistema de escrita e desenvolvimento da consciência fonológica. E quarto, o desenho e a brincadeira, formas de linguagem a serem exploradas no processo de alfabetização. Tá? Tem bastante coisa aí, a gente vai trabalhar um de cada vez, tá? Para poder ficar bem explicadinho e a gente ter uma melhor compreensão. Tá? Primeiramente, eu gostaria de falar assim, que esses eixos, pessoal, eles devem ser analisados. Opa, deu uma balançada aqui, deixa eu ver se está em ordem. Perfeito. Esses eixos, pessoal, eles devem ser analisados na sua especificidade, mas ao mesmo tempo trabalhados de forma integrada e articulada. Ou seja, cada eixo, pessoal, ele tem uma especificidade própria, tá? Mas eles têm que ser trabalhados ali de uma forma integrada e articulada. Integrado, ou seja, eles têm que todos juntos, né, fazer parte de um conjunto e articulado por quê? Porque um tem que estar ali trabalhando de acordo com o outro, né? Cada um ali não pode falar de uma temática diferente e cada um trabalhar um tema que não tenha ligação com os outros demais. Então eles têm que trabalhar de forma articulada e integrada, por quê? Porque todos fazem parte de um único, de um conjunto, né? Como se fossem 5 habilidades que fazem parte de uma competência. Então eles têm que estar integrados ali um ao outro. É importante salientar que concebemos os atos de ler e escrever. Desculpa, é importante salientar como concebemos o ato de ler e escrever. A leitura, ela não é compreendida como uma simples ação de decodificação de símbolos gráficos, tá? Ler vai além disso. Ler é um processo de interação entre o leitor e um texto, no qual o leitor ele interpreta os conteúdos que o texto passa. Então, assim, gente, quando a gente fala sobre leitura, leitura não é só assim, você ficar lá decodificando letras, palavras, né? Você lê por ler. Não, você tem que ler, você tem que ter aquela compreensão, como que a gente está fazendo aqui, né? Eu, por exemplo, eu vou lendo e dando a minha compreensão para vocês, para que nós possamos aí estar nos ajudando nos nossos estudos. Então você tem que ter a compreensão daquilo que você está lendo. Ler por ler não resolve nada, né? Você está decodificando o negócio, teu pensamento está longe lá. Enquanto você está fazendo uma leitura, está pensando em outra coisa. Você não vai captar nada daquilo que a mensagem está passando. Tá? Então ler é um processo de interação entre o leitor e o texto, né? No qual ele está interpretando os conteúdos daquilo que o texto está representando. Ler significa compreender os propósitos explícitos e implícitos da leitura e fazer uso de conhecimentos relevantes, né, para interpretar a informação. Escrever, pessoal, não é a imagem de uma transcrição do próprio pensamento. Tá? Escrever ele exige que o sujeito reflita sobre o conteúdo, reorganize suas ideias, busque melhor a forma de expressar as suas intenções, tá? Em um intento de que o texto que se escreve esteja o mais próximo possível daquilo que lê. Quando você vai escrever, você não vai simplesmente escrever uma coisa ali, transcrevendo ali seu próprio pensamento em si, né? Na verdade, você tem que refletir sobre o conteúdo, você tem que refletir sobre o que aquilo estava passando. Então, quando a gente fala a questão de ler, pessoal, você tem que compreender os propósitos explícitos e implícitos. O que é explícito? É aquilo que está escrito ali no texto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Bíblia.
né? É, da Bíblia não, vai, vou dar um outro exemplo, vai, vou falar, por exemplo, da cigarra e da formiga, vai. É que a Bíblia trabalha muito com parábolas, né? Então era mais fácil de explicar. Mas vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da cigarra e da formiga, fica mais facinho ainda, né? Tem lá a formiga que ficava trabalhando e tal, e a cigarra ficava só cantando. E nisso, quando chegou no inverno, a cigarra, a formiga estava lá na casinha dela, quentinha, cheia de comida, porque ela estocou, ela trabalhou o verão inteiro, e a cigarra estava com frio, ela não tinha casa, ela não tinha comida, ela não tinha nada. Então, assim, vamos lá, tá? A interpretação. Quando você vai. Qual que é o explícito, né? O explícito é a formiga trabalhou e a cigarra não. Então a formiga tinha comida e a cigarra não tinha, certo? Isso está explícito no texto. Agora, o que está implícito, gente? É a moral da história, tá? Então, assim, a gente tem que. Nós temos que nos preparar para os momentos difíceis, porque que nem quando assim, vou dar um exemplo do nosso pagamento. A gente trabalha o mês inteiro, né? Aí chega no dia do pagamento, você não pode sair lá fazer um churrasco, vai no shopping e gasta todo o seu salário lá num dia só, por quê? Porque depois você vai os outros 29 dias. Você tem água, você tem luz para pagar, você tem internet, você tem que abastecer a sua despensa, né? Para poder comer o mês inteiro. Então você não pode pegar lá o seu salário lá de 5, 10, 15, 20 mil reais lá e gastar todo num dia só. Por quê? Porque você tem que passar o mês inteiro com aquele salário. Então, o que, que você faz? Você vai comprar comida no mercado, não vai jantar fora todo dia que o salário vai acabar. Então, você vai lá no mercado, faz aquela compra do mês para você se manter durante o mês inteiro, porque você não recebe um salário por dia, você recebe o salário uma vez por mês. Então, o que, que é a moral da história da formiguinha? É a mesma coisa, tá? A formiguinha estocou, por quê? Porque ela sabia que ia chegar o momento em que ela não poderia trabalhar, ia estar frio. Então, ela tinha comidinha separada. A cigarra, o que, que ela fez? Ela não se preocupou com nada, né? Ah, não, quando eu tiver fome eu cato uma folhinha, mastigo e tá tudo certo. Só que aí chegou o inverno, as folhinhas congelaram, secaram, ela não tinha mais o que comer. Então, quer dizer, ela não estocou, né? O que, que ela fez? Ela foi lá, não se preocupou com nada, viveu um dia de cada vez, e aí, quando chegou no inverno, ela estava desprovida. Tá? Então, isso é o propósito implícito. O explícito é aquilo: a cigarra não trabalhou, a formiga trabalhou. O implícito é o que, que isso quer dizer na nossa vida. O que que qual que é a mensagem que a história quer passar? A mensagem é, né, que a gente tem que nos preparar aí para um momento difícil. Por exemplo, agora essa questão dessa pandemia, gente. Ninguém esperava isso, né? É aquela coisa. Ah, mas eu não sabia que ia ter pandemia. Claro, ninguém sabe. Só que é aquela coisa, se você está preparado, se você sempre poupa um dinheirinho, procura guardar, né, não procura gastar tudo. Por exemplo, chega uma hora, a época dessa de pandemia, muitas pessoas aí tiveram que reduzir salário, muitas outras pessoas acabaram sendo demitidas, né, da empresa. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tivesse uma economia na casa dela, ela ia pegar aquele dinheiro que ela guardou e ia conseguir se manter agora nesses momentos difíceis. Né? Agora, se a pessoa, por exemplo, ela fala assim, ah, não, a gente tem que gastar, porque a gente morre amanhã e o dinheiro fica todo aí. Então, quer dizer, a pessoa não pensou. Né? Aí o que ela fez? Chegou na época da pandemia agora, gente, foi um verdadeiro horror. Foi criado aí um pandemônio dentro da pandemia. Por quê? Porque a pessoa estava desprovida, ela não tinha uma reserva, não tinha nada. Aí muitas empresas reduziram o salário, outras demitiram funcionário, outras empresas, infelizmente, até fecharam as suas portas. E por conta disso, a pessoa que de repente tinha uma reservinha de dinheiro ali, ó, ele conseguiu se manter no aperto, mas conseguiu. E aquele que não tinha, gente, ficou difícil a situação, né? Se não fosse o governo aí auxiliar com cesta básica, auxiliar aí com esses R$ 600, né, que veio aí de ajuda de custo, como é que essas pessoas iam fazer? Né? Então, isso são o propósito explícito e implícito do texto. O explícito é aquilo que está falando ali. O implícito é a interpretação sua, a moral da história. Como que você vai aplicar isso na sua vida? Gente, eu sempre gosto de contar historinhas, fazer esses exemplos do cotidiano, para que a gente possa entender de uma forma melhor. Porque se a gente só lê aqui, propósito explícito e implícito, isso passa. Daqui a pouco, quando cai numa prova, você não lembra mais o que quer dizer. Então, eu sempre gosto de usar esses exemplos do dia a dia, porque a gente vai realmente se baseando em experiências próprias, né? E dessa forma, a gente consegue captar melhor o que o conteúdo está pedindo, certo? Vamos lá. O letramento. A primeira, né, das dimensões aí, ou eixos constitutivos do processo de apropriação da linguagem da escrita, tá? Então, vamos lá. O letramento. Algumas modificações culturais, econômicas e sociais que se processaram nas sociedades contemporâneas, observamos, né, uma mudança no que, durante um bom tempo, consideramos como sendo alfabetização.
Então, assim, tiveram várias mudanças culturais aí, principalmente no século XX, né, nos últimos anos do século XX aí, é, muitas modificações culturais, econômicas, sociais, tá? E elas foram processando nessas sociedades aí contemporâneas. E assim, uma mudança que a gente, durante um bom tempo aí, a gente começou a considerar como alfabetização, que era o quê, pessoal? Era um conceito de alfabetização baseado, conceito de alfabetização e letramento, pessoal, baseado é, na mecanização de palavras, né? A interpretação de palavras, frases ali, coisas que não faziam muito sentido. E para isso, alguns estudiosos eles começaram a ver a necessidade de você considerar que a criança ela tem um processo na alfabetização. Ela não é assim, ó, ou é alfabetizado ou não é. Não, ela tem um processo, tá? E aí eles começaram a definir isso como letramento, tá? Então, os conceitos de alfabetização e letramento, eles ressaltam duas dimensões importantes da aprendizagem escrita. De um lado, as capacidades de ler e escrever propriamente ditas, né? Que seria a alfabetização. E do outro, a apropriação efetiva da língua escrita, que seria o letramento. Tá? Que seria o quê? A alfabetização seria o quê? Ler e escrever. Ponto. Agora, o letramento, ele consiste no quê? Em compreender a leitura e a escrita, compreender ali os formatos de textos que existem, o que cada um quer passar, qual a importância de cada um, qual o objetivo de cada um, as palavras certas, as letras certas, o formato certo de se escrever. Isso consiste em letramento. Então, a alfabetização é ler e escrever. Letramento é a compreensão desse mundo complexo que é a leitura e a escrita. Trocando em miúdos, pessoal. A alfabetização se refere ao processo por meio do qual o sujeito domina o código e a habilidade de utilizar para ler e escrever. Tá? Simbolizando aquela que a gente já leu um pouco mais acima aqui, que é ler e escrever. Tá? Trata-se do domínio da tecnologia de ler e escrever, do conjunto de técnicas que o capacita a exercer a arte e a ciência da escrita, certo? Letramento, por sua vez, é o exercício efetivo competente da escrita e implica habilidades tais como a capacidade de ler e escrever para informar ou informar-se, para interagir, ampliar o conhecimento, capacidade de interpretar, produzir diferentes tipos de texto, inserir-se efetivamente no mundo da escrita, entre muitas outras coisas. Eu sempre faço isso em toda aula, né? Eu faço lá aquela explicação, quando eu vejo, tinha lá o negocinho escrito embaixo. Então aqui tá, a gente deu aquela reforçada no que eu já expliquei, né? Que a alfabetização é ler e escrever. O letramento é apropriar-se deste mundo complexo da leitura e da escrita, tá? Acho que a minha explicação acabou ficando melhor aqui, porque a leitura acaba se tornando uma coisa tão técnica que meio que entra num ouvido e sai no outro, né? A maneira como as pessoas se apropriam da escrita no contexto social pode ser reconhecida em seus comportamentos e atitudes diante de situações em que a escrita torna-se um instrumento fundamental para as interações e inserção no mundo. Então, assim, pessoal, quanto mais letrada a pessoa mais isso transparece em seus atos e palavras. Mais ou menos aquela coisa assim, tipo, falar ou dar porrada. Né? Então, assim, a pessoa, quando ela é uma pessoa letrada, estudada, tudo que ela vai procurar resolver na vida dela, ela sempre procura resolver de uma forma mais dialógica, ele procura conversar, ele procura resolver tudo de uma forma pacífica. A pessoa, quanto menos estudo ela tem, ela se sente ameaçada. Ela sempre acha que alguém vai enganar ela, vai passar a perna nela, né? Então ela sempre assim, tudo ela se inflama, tudo ela fica com aquela coisa assim do tipo, não, porque se eu não for lá e brigar, eu vou ser passado para trás e vão me enganar. Então tudo ela quer resolver na base da briga, da porrada, da confusão, né? E quanto mais a pessoa estuda, mais ela vai se tornando uma pessoa mais calma, ela vai descobrindo palavras novas, formas de acalmar aquela outra pessoa, por exemplo, que ela está nervosa com alguma coisa. Então, assim, quanto mais letrada, quanto mais estudada a pessoa quanto mais conhecimento ela vai adquirindo, mais isso vai transparecendo nos seus atos, né, nas suas palavras, porque ela vai se tornando uma pessoa mais agradável,
ela vai se tornando uma pessoa ali mais fácil de lidar, porque ela sabe formas melhores de resolver conflitos. Isso não é só no caso de conflitos também, né? A pessoa para se expressar, assim, é até agradável conversar, né? Quando você conversa com uma pessoa inteligente, assim, a pessoa escolhe tantas palavras, tem formas maravilhosas ali, ela tem um vocabulário tão rico na hora de expressar as coisas que ela quer falar, que você fica maravilhado e você fala, meu Deus, é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Então, assim, é muito importante realmente essa questão do letramento. O que é o letramento? Mais uma vez, é esse domínio sobre a leitura escrita, o domínio sobre a complexidade, sobre esse mundo de interpretar as coisas. Quando uma pessoa vem e te conta uma fofoca ali, né? Aí você chega assim e fala assim, não, mas precisa ver se realmente isso aí confere, né? Porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa, gera aí uma polêmica, e às vezes aquilo não é fundamentado, tal. E aí conforme você vai explicando aquilo para a pessoa de repente ela perde até a vontade de continuar passando aquela informação que não teria, por exemplo, relevância, né? Então, por isso que é importante, pessoal, essa apropriação do mundo da leitura e da escrita, né? O letramento, quanto mais letrada a pessoa é, quanto mais ela se apropria do letramento, pessoal, mais isso vai transparecendo nos seus atos de forma positiva, é claro. Evidentemente, pessoal, crianças e adultos, eles participam de diferentes eventos de letramento. E neles têm a oportunidade de ampliarem seus conhecimentos acerca da linguagem escrita. Entretanto, a escola ela desempenha um papel fundamental na inserção das crianças no mundo letrado, tá? Bem como na sua formação como usuário desse sistema simbólico. Então, assim, gente, as crianças e os adultos eles têm papéis diferentes aí nessa questão de letramento, tá? Mas a escola, no caso da criança, a escola ela desempenha um papel fundamental. Porque como ela trabalha de forma, perdão, pessoal, como ela trabalha de forma sistematizada, né, a criança ali, ela não tem aquela compreensão, sobre aquela complexidade maior. E muitas vezes ela tem contato com pessoas fora da escola que o Jean Piaget, por exemplo, costumava dizer, né? O Jean Piaget e o Vygotsky, eles costumavam dizer assim que a criança ela aprende a partir da interação com pessoas mais inteligentes do que ela. No caso aí, o mais inteligentes aí, a gente vai trocar essa palavra por mais experientes, né? Porque a criança também é inteligente. Então, assim, por mais pessoas mais experientes do que ela. Então, a criança, gente, muitas vezes ela tem contato com um nível de pessoas ali que não tem uma formação intelectual, não tem um letramento adequado para promover a essa criança um desenvolvimento maior na área do letramento. Então, a escola acaba desenvolvendo, pessoal, um papel fundamental na vida da criança. Por quê? Porque ela vai garantir que a criança venha progredindo nessa questão do letramento, né? Ela vai garantir que a criança não vai ter um letramento meia boca aí, deficiente, por conta de, em outros âmbitos da vida social da criança, ela não ter pessoas que estimulem isso, tá? Então, no caso da criança, a escola tem um papel fundamental. Em geral, é na escola que as crianças se alfabetizam, desenvolvem capacidades de leitura e produção de textos. Mas a importância da escola, pessoal, ela se acentua, sobretudo, para aquelas crianças cujo acesso a materiais escritos é restrito. Então, assim, é na escola, pessoal, onde tudo acontece, onde a criança se alfabetiza, tal, desenvolvendo as suas capacidades aí. Mas a escola, gente, muitas vezes, como eu acabei de falar, às vezes ela é o único ambiente onde a criança ela tem contato com esse tipo de material. Às vezes dentro de casa, assim, ela não tem um gibi, ela não tem uma história em quadrinho, às vezes tem um pai ou uma mãe que, por exemplo, não incentivam a criança na leitura e a criança ela acaba, ainda mais hoje, nessa época de tablet, celular, mídias sociais, joguinhos, a criança muitas vezes ela só tem acesso a esse tipo de coisa dentro de casa, porque é mais divertido, não requer o raciocínio, né? Então é importante que a família estimule a leitura na criança, para que a criança realmente possa desenvolver esse lado. Só que acontece, gente, a maioria, principalmente assim, quem trabalha em áreas de periferia, né, áreas rurais e até mesmo áreas de periferia, não tem essa cultura. A família não incentiva, não estimula, não compra uma revistinha, não senta, não lê junto. E isso faz com que a criança acabe não tendo contato com isso. E dessa forma, o letramento dela não vai se desenvolver como deveria. Então, muitas vezes, a escola, pessoal, é o único lugar onde a criança tem acesso a esse tipo de coisa. E a escola, ela tem que se voltar um pouquinho mais para essas crianças. Não é que elas têm que ter tratamento especial, mas assim, aquela criança, a gente já teve aulas aí que a gente trabalhou sobre isso, eu não vou lembrar o tema agora, porque no último mês e meio aí eu gravei mais de quase 80 aulas já,
Já gravei mais de 80 aulas aí nesses últimos 40, 50 dias, então eu não consigo lembrar qual que foi a temática que eu trabalhei isso. Mas a gente estava falando, foi uma das últimas aí que eu trabalhei, que a gente falava sobre essa questão da, das crianças estruturadas, né, que tem uma vida ali, que tem um pai, tem uma mãe, que auxiliam elas nos estudos, auxiliam elas na leitura, elas têm acesso a muitas coisas. Tem aquelas crianças que não têm nada, porque muitas vezes até a estrutura familiar ali que ela vive, né, a família não incentiva esse tipo de coisa. Então a escola ela tem que se voltar um pouquinho mais para essas crianças, porque muitas vezes é o único local onde a criança vai ter acesso a isso. Tá? Então precisa forçar um pouquinho mais para dar aquele equilíbrio, para que quando a criança, por exemplo, esteja em casa, ela veja um livro, uma revista, um jornal, e ela tem ali a curiosidade de sentar, de ler, de exercitar, de mostrar para o pai e para a mãe aquilo que ela está aprendendo na escola. A formação de novos usuários da língua escrita, ela se faz por meio de um longo caminho que exige prática, prática constante e um olhar atento dos formadores para os interesses, as curiosidades e os materiais de acesso, os hábitos e os modos de viver das crianças, né? Então, assim, pessoal, as crianças que não têm acesso a materiais didáticos fora da escola, como eu falei, né, elas devem ter um cuidado especial de modo a garantir que não se afastem dos interesses em questão, a ponto de se desinteressar por completo disso, deles até mesmo dentro da escola. Então, assim, se a criança fora da escola ela já não tem contato com isso, se chegar na escola e a escola não der um estímulo ali para ela fazer, logo, até dentro da escola a criança não vai ter mais interesse. Então, por exemplo, aquelas bibliotecas móveis que a gente tem assim no pátio, ou até mesmo na sala de aula, a criança não vai demonstrar interesse. Quando falar de leitura, ela não, tio, não quero ler não, ele vai baixar a cabeça. Eu tenho alunos assim, né? No decorrer da minha carreira eu tive vários alunos assim. Tio, eu não quero ler não. Mas às vezes ele nem sabe ler, né? Porque é estágio 1, mas tem aqueles livros com as figuras e tal, onde a criança, ela vai desenvolvendo a sua leitura através do quê? Das imagens, né? Eles vão vendo as imagens e eles mesmos vão contando a história. Normalmente eu conto a história antes, então eles se identificam. Então depois eles mesmos vão contar a história com as palavras deles. Isso é muito legal, muito bacana. Só que se a criança já não tem contato com isso fora de casa, e aí chega na escola, a escola não dá uma ênfase grande nisso, acaba que a criança logo, dentro da escola, ela já não vai ter mais interesse também, tá bom? E o professor também, pessoal, ele tem que tá atento aí aos interesses, às curiosidades, né? E os hábitos e os modos de viver das crianças, tá? Então ele tem que procurar sempre temáticas, assim, de livros, de histórias que tenham a ver com o universo da criança, o que a criança está vendo hoje, está gostando, né? Desde que seja uma coisa pedagógica. De se contar lá uma história, vou dar um exemplo. Claro, todo mundo gosta de Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, mas, por exemplo, se você pega hoje um desenho aí, eu vou chutar uma Masha e o Urso, uma Dora Aventureira, Show da Luna, uma coisa que eles, uma Peppa Pig, né, que é o que eles gostam hoje, você contar uma história usando esses personagens que as crianças têm acesso hoje, você vai despertar muito mais o interesse nela, tá? E trabalhar também livros educativos assim que contem histórias até mesmo parecidas com esses personagens que da qual eles têm mais acesso, que eles gostam de verdade, né? Em suma, conceber a escrita como um código de transcrição implica conceber que sua aprendizagem consiste na aquisição de uma técnica. Gente, conceber a escrita como um sistema de representação converte a sua aprendizagem na apropriação de um novo objeto do conhecimento, ou seja, uma aprendizagem conceitual. Tá? Então, assim, quando você tem uma historinha, que está nesse documento aqui do governo, eu não coloquei porque era muito longo, mas eu vou dar uma resumida nela. Eles contavam a história de um menino chamado Gustavo. E esse menino, pessoal, ele desde cedo ele descobriu ali ele se descobriu, né, como um bom escritor, como um bom leitor. Então ele tinha uma capacidade de interpretação muito rica. E essa criança ele começou a interpretar textos, tal. Um dia, eu não lembro ali se foi a professora ou quem que foi ali que contou uma, não, acho que deu no jornal e todas as crianças tinham assistido em casa e falava ali sobre uma cobra que tinha engolido um dentista. E aí todas as crianças chegaram comentando, porque deu no jornal e aquela coisa toda assim, chegaram comentando, e a professora foi trabalhar esse tema com as crianças. E aí ela contou mais ou menos como aconteceu e tal, e aí pediu que cada um fizesse um texto contando essa história. E o texto do Gustavo era um texto muito rico, detalhado, que ele falava assim que uns caçadores ou pescadores, sei lá, eles foram
acampar, alguma coisa assim e tal, e de repente eles descobriram que o amigo deles, dentista, tinha sumido. Aí de repente eles encontraram uma cobra e viram que a barriga da cobra tinha um lado lá da barriga dela que estava muito grande. E aí eles desconfiaram que a cobra tinha comido o dentista. E aí eles cataram, deram um tiro na cobra, deram um tiro na cobra ali, uma paulada, mataram a cobra, cataram ela, botaram na caminhonete e levaram no veterinário. O veterinário abriu a barriga da cobra e o dentista estava lá dentro. Mas infelizmente a história não teve um final feliz porque o dentista já estava morto. Então, olha a forma como uma criança descreveu a história, sabe? Assim, bem contextualizada, tudo. Então, foi uma coisa muito bacana. Posteriormente, ele acabou sendo transferido, né, devido aos anos posteriores, ele foi transferido para uma outra escola. E essa escola, a professora trabalhava atividades assim do tipo, né, é, puxa, não lembro o nome da gatinha agora, mas era Mama, Mama, né, acho que era Mama. Mama Mia para mamãe, né? Mamma Mia querendo mamãe. E aí eram umas coisas assim. Aí quando chegava no exercício, tinha para completar, né? Mamma Mia querendo. E aí a criança escrevia mamãe, né? A mamãe da Mia, aí tinha um espacinho. Aí a criança escrevia Mia. Então era assim, era uma coisa mecanizada, assim, que a criança ela só tinha que memorizar a história e completar as lacunas. E, ou seja, né, todo aquele potencial do Gustavo ele acabou sendo desperdiçado. Por quê? Porque na primeira escola, olha só como que a professora fez. Ela pegou uma temática que todo mundo conhecia, que tinha dado no jornal, pediu que eles construíssem um texto explicando aquela história. Então, a criança ela teve o trabalho de construir uma introdução, um corpo, dar um final, dar uma conclusão, que foi o que aconteceu com o Gustavo, por exemplo. Quando ele foi para uma outra escola, era um negocinho de completar a lacuna, gente. Então, era uma história, era uma escrita mecanizada, onde a criança ela não tinha o poder ali de interpretar, de se apropriar da história, de enriquecer o seu vocabulário. Então, ou seja, esse parágrafo aqui, ele fala exatamente disso. A diferença entre uma escrita entre uma leitura escrita que você faça uma interpretação própria e uma leitura escrita onde você só faça cópia, que você não vai se apropriar de nada, tá? Então eu vou ler novamente, agora vocês vão ver que a compreensão da gente vai ser maior acerca desse parágrafo aqui. Em suma, conceber a escrita como um código de transcrição, ou seja, uma cópia, né, implica em conceber que sua aprendizagem consiste na aquisição de uma técnica, ou seja, memorização. Já conceber a escrita como um sistema de representação converte a sua aprendizagem na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, uma aprendizagem conceitual, onde a criança cria, a partir de uma história, ela cria a sua própria versão, a sua própria compreensão, escolhendo as suas palavras, montando o corpo de seu texto. Então, assim, quando a criança vai contar uma história, que nem quando ela vem contar a historinha pra gente, né? Ela, olha, porque eu tava lá, porque o sorveteiro me deu um sorvete, porque aí ele me deu sorvete errado, porque eu pedi de chocolate, ele me deu um sorvete de morango. Então, quando a criança conta isso, você fala assim, ai, faz um textinho contando essa história pra mim. E aí a criança vai escrever lá, assim, daquele jeito dela, né? Todo popular, assim, mas ela vai colocar toda a emoção dela, logo ela vai perceber que tem coisa ali que ela vai ter que estar mudando, alterando, né, para contar a história direitinho. Então isso vai fazendo com que a criança se aproprie da leitura e da escrita, né, através da aprendizagem conceitual, da interpretação dela. Agora, se você pega e fala assim, ah, nossa, que legal, olha, eu gostei da sua historinha, então peraí que a tia vai fazer um texto. Aí no dia seguinte a professora leva um texto, né? O Joãozinho foi tomar um sorvete, mas o sorveteiro fez assim, fez assado. Aí ela vai lá e passa uns exercícios. O que o Joãozinho foi fazer? Tomar sorvete. O que o sorveteiro fez? Deu o sorvete errado. Gente, a criança não se apropria de nada, ela não consegue interpretar nada, porque ela só está completando ali, preenchendo lacuna. Ela só tem que olhar o texto, ver lá o que o professor quer e copiar embaixo, que era o que acontecia com os livros didáticos e as cartilhas antigamente. E, inclusive, essa cartilha aqui que eu sempre menciono na aula, ó, que eu estudei a vida toda, que é Caminho Suave, ó, tá vendo? Uma cartilha mecanizada, onde não tem uma coerência, não tem uma ligação, não tem uma compreensão, sabe? Não forma um sujeito ali letrado, né? Forma um sujeito alfabetizado, mecanizado ali. Reconhecer que o processo de apropriação da linguagem escrita envolve dois processos distintos de natureza essencialmente diferente, não pode desconsiderar o fato de que são, ao mesmo tempo, processos interdependentes e indissociáveis. Ou seja, pessoal,
Interdependentes porque um depende do outro. E indissociáveis porque um não pode caminhar sem o outro. Então, assim, esses dois processos da linguagem e da escrita, pessoal, é, envolve aí a alfabetização e o letramento, né? São dois processos, pessoal, interdependentes e indissociáveis. Por quê? A alfabetização é o quê? A mecânica, a parte técnica. O letramento é o quê? A apropriação desse conhecimento. Então, você não pode ser letrado se você não souber ler e escrever. E você, às vezes você até pode ser, mas assim, você não vai conseguir progredir muito se você não souber ler e escrever. Agora, você também, alfabetizado, você pode ser alfabetizado sem ser letrado? Até pode, mas não vai ter sentido. Então, um depende do outro, tá? E indissociáveis por quê? Porque um separado do outro acaba não fazendo sentido nenhum, tá? Então, tem que estar os dois trabalhando juntos ali. Deixa eu ver como é que tá essa aula aqui. Pessoal, já deu 30 minutos, então a gente vai continuar aí na parte 5 agora, que a gente vai partir aí pro segundo... Não, ainda não, né? Não, ainda não vamos partir para o segundo, não. A gente ainda está em letramento, mas a gente agora vai entrar num novo tópico aqui, então a gente vai dar uma pausa agora e continuar daqui a pouquinho, tá bom? Aproveita aí para beber uma aguinha, fazer um pipi, para a gente voltar aí na quinta parte aí.